Graças a Deus, irmãos. Hoje nós estamos dando continuidade à espiritualidade bíblica, né, professor Basotti? E hoje nós vamos procurar ver que dentro dessa espiritualidade bíblica nós temos que tomar um certo cuidado, né, porque nós temos alguns inimigos. E nós vamos procurar ver nesse nosso estudo os inimigos da espiritualidade bíblica, né? Eu vou ler aqui um texto, pastor. Nós temos, na verdade são três inimigos, nós vamos detalhar, né? Que é a carne, o mundo e o diabo. Né? Uhum. E em relação a esses três inimigos, nós estamos em luta, em guerra contra eles. Né? E eu acho que nós podemos abrir aqui, o senhor deve ter trazido um versículo também, mas eu trouxe um aqui, né? Já para começar a falar dessa luta contra esses inimigos que nos levam ao pecado. Né? Está lá Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui define bem essa luta diária que nós temos, né, contra esses três inimigos, né, que nos querem levar ao pecado, né, pastor? Eu acho que esse é o ponto. A carne, o mundo e o diabo querem nos conduzir ao pecado. E o pecado destrói o nosso relacionamento com Deus. Né? E ao destruir o relacionamento com Deus, abre-se as portas, né, para uma vida na carne. Né? Sim. E como o mundo, a maioria está vendo na carne, nós temos um mundo, então, né, no sentido de que as coisas não caminham bem, temos muitas coisas ruins nesse nosso mundo. Né? Então, por carne nós entendemos o corpo físico, mas não apenas o corpo físico, mas a tendência desse corpo para o pecado, através dos desejos de prazer ou a fuga do sofrimento. Né? Nós temos o mundo e o diabo, que nós trataremos mais detalhadamente, mas vamos começar aqui então, pastor, falando da carne. Né? Há uma passagem, eu vejo, pastor, que a carne em si não é algo negativo, né? Porque lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, após apresentar Jesus como o Criador, no início do capítulo, lá no 14 nós vamos ler assim: né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, né, em carne, né? Certo. Mas cheio de graça e verdade. E esse é o modelo para nós, né, pastor? Sim. O que a gente tem que entender, né, professor, quando a Bíblia está falando da carne, não está falando do corpo físico. Está falando de uma natureza que muitas vezes nós nos deixamos levar pelos instintos e não somos guiados ou direcionados pelo Espírito Santo. Então, é nesse sentido, né, que a Bíblia está apresentando uma natureza carnal, né, não necessariamente o corpo físico. Por isso que Jesus ele toma a forma desse corpo. Mas aí Paulo, depois ele vai dizer que na carne, através da morte e ressurreição de Jesus, ele condena o pecado. Então era necessário que ele viesse nessa forma, né? Nós temos que entender então que se o próprio Cristo teve que enfrentar desejos da carne, quanto mais nós que somos muito mais fracos, né, pastor? Sim. Eu vejo assim que a luta de Jesus, em termos de carne, ela se expressa muito no Getsemane, né? Sim. Pastor, me chama a atenção, as pessoas vão para Israel, quer saber onde fica o Vale do Armagedon, né? Onde haveria no futuro uma grande batalha, né? Mas eu entendo que uma grande batalha, e talvez muito mais importante, já aconteceu, que foi no Getsemane, né? Porque se Jesus tivesse perdido aquela batalha, nós teríamos sido derrotados junto com ele. certeza. Ali estava em jogo a nossa salvação, né? E Jesus, sabendo tudo que ele iria passar, né, ele luta contra o desejo de fugir do sofrimento. Então, ser tentado pela carne não é pecado, né? Não é. E em Mateus 26, 39, né, Jesus no Getsemane, né, nós lemos assim: e indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Né? Sim. Aqui, pastor, eu fico imaginando, Jesus sabia tudo o que iria acontecer. As pessoas às vezes querem saber o futuro, né? Aqui para Jesus saber tudo que ele iria passar, e ainda podendo se safar, né, pastor? Sim, que desafio ele enfrentou aqui? Né? Então, o que a gente precisa entender, né, professor, quando Gálatas ali, né, a gente fala fruto do Espírito, mas também fala ali as obras da carne, né? A palavra ergon, quer dizer, é uma tentativa humana, através dos seus instintos, né, para chegar a um certo
prazer, uma certa paz, uma certa alegria, ou seja, mas isso tudo é uma obra carnal. Então nós vemos ali que Paulo, ele fala do fruto do Espírito, mas aí ele fala também de 14 coisas que fazem parte das obras da carne. Aí ele vai desde a imoralidade, adultério, porneia, né, que é a palavra, né, e a idolatria, que é colocar, né, algo no lugar de Deus. E aí tem um autor que ele fala assim, o problema da idolatria assim, é que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Então muitas vezes nós vemos lá na antiguidade, por exemplo, as pessoas adoravam aquela divindade Baco, então já ia para a bebedeira, para orgias e tantas outras coisas, né? Tudo isso que o senhor falou, pastor, está resumido em Gálatas. Paulo aos Gálatas, Sim. capítulo 5, versículos 19 a 21, né? Lá Paulo diz, porque as obras da carne são adultério, imoralidade sexual, libertinagem, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, competição, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Sim, sim. Então você perceba, né? Essa aqui, para mim em Gálatas, esses 14 pontos aqui, nós poderíamos até, assim como fizemos com o fruto, né? Poderíamos até detalhar ponto por ponto de cada uma dessas obras da carne, né? Mas eu quero me deter numa delas, né, professor, que seria, algumas traduções traz facções, outras trazem a palavra heresias ou partidos, né? E eu achei interessante um comentário, né, que essas facções, a divisão em si, a palavra divisão, ela é a palavra heresia, né? E um autor, ele fala assim, olha, isso já em 1950 mais ou menos, ele fala assim, o trágico da vida está em que a pessoa mantém diferentes pontos de vista, mas ela termina, né, aborrecendo não os pontos de vista dos outros, mas as próprias pessoas. Tá? Então hoje nós saímos do campo das ideias e atacamos as pessoas. Né? Então isso... E hoje o WhatsApp, por exemplo, tem se tornado um instrumento dessas facções. Sim, né? E dentro da igreja muitas vezes essas divisões, né? Temos pontos de vista diferentes, mas em Cristo nós somos um. Então nós temos que buscar esta unidade. Toda divisão é uma heresia. Tá? Perfeitamente, pastor. Enquanto o homem tem esta tendência, né, para rivalidades, competição, iras e pelejas, voltando a Jesus, né, aqui novamente, pastor, a questão de lutar para não passar pelo sofrimento, né, que também nós também fugimos do sofrimento. Por exemplo, está frio, nós estamos colocando uma blusa aqui hoje, nesta manhã, é uma forma de nós escaparmos de passarmos frio. Né? Então, quer dizer, nós, pela nossa natureza, nós fugimos do sofrimento, mas algumas vezes existe um conflito com a vontade de Deus. Né? E voltando ao Getsemane, em Lucas 22, 44, nós lemos assim, e posto em agonia, olhava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Quer dizer, se Jesus orou intensamente ao Pai, o que devemos fazer nós, pobres mortais, né, pastor? Sim. Diante das tentações ou de situações que nós queremos fugir do sofrimento, né? Porque assim... O sofrimento em si, nós temos que entender que muitas vezes Deus até permite em algumas situações para as nossas vidas. Há um hino antigo, né, escrito em 1953, uma coisa assim, o Atmani, o título do hino, professor, é assim, a oliveira que não passa pela prensa não produz óleo. Sim. Aí ele fala assim, a uva que não é pisoteada no lagar, não produz vinho. O nardo que não é macerado, não traz o bom perfume. Então ele vai colocando assim que muitas vezes, né, Deus permite certas situações para que aquilo que é de melhor em Cristo Jesus possa estar nas nossas vidas. Né? Nessa luta entre a carne e o espírito, né? Nós encontramos mesmo em grandes nomes, como o apóstolo Paulo, né, na carta aos Romanos, ele faz um desabafo. Romanos capítulo 7, versículo 19, ele vai dizer assim,
Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Esse é o momento que ele está derrotado pela carne, né, pastor? Isso. Aí, um pouco antes, né, professor, no capítulo 7, agora mais o versículo 14, e aí, então ele usa a expressão sarkikos, né, que geralmente aparece quando se fala da carne, a palavra sarx. E aqui nesse contexto de Paulo, no capítulo 7, se usa essa expressão sarkikos, que aí é aquilo que nós comentamos, né, já anteriormente, é a natureza carnal. Nós precisamos tomar cuidado, porque a nossa natureza carnal, ela pode praticar todos os atos religiosos, vamos dizer assim, né, mas nós nos tornamos fariseus. Né? Então, o sarkikos, esse é o problema. Nós temos uma amenizada na nossa consciência através de práticas, mas isso não é a genuína espiritualidade. Quer dizer, nós temos aí dois aspectos da carne. Um é a libertinagem, né? Sim. Foi visto anteriormente em Gálatas. Mas, por outro também, essa carnalidade pode expressar uma religiosidade intensa, né, pastor? Uhum. Mas uma religiosidade farisaica, né? Até tem um conceito que é assim, que o carnal é aquele que mantém seus critérios e paixões, mesmo sabendo que causa divisões. Então, o sarkikos, a carnalidade, né? E outra é essa ideia, né? Tentar fazer por si mesmo as coisas espirituais. Porque, professor, se a gente, no nosso início desses estudos, né, que nós temos já trazido já há algum tempo, nós falamos isso, né? Se você for hoje numa livraria, você vai encontrar muitos livros sobre espiritualidade, mas uma espiritualidade desprovida da presença de Jesus, da presença de Deus. Ou seja, como o próprio homem produzisse uma espiritualidade. E o nosso espírito está morto em delitos e pecados até que se encontre com o Senhor Jesus, né? Nós temos aqui em Gálatas, Paulo aos Gálatas novamente. É interessante como que Gálatas é um livro que fala muito, né, dos frutos do Espírito e a carne. Né? Uhum. Em Gálatas 5,17, Paulo vai dizer assim: porque a carne tem desejos contrários ao Espírito, sim, e o Espírito, que é o Espírito Santo, tem desejos contrários à carne. Eles se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Né? Aquela situação em que o indivíduo ele sabe aquilo que é bom, né? Aquilo que é correto, mas dominado pela carne, ele toma atitudes. Isso é uma coisa antiga no ser humano, né, professor? Por exemplo, alguns filósofos, né, tem o Seneca, ele diz assim, nossas impotências diante das coisas necessárias. Ou seja, tem coisas que são necessárias, mas nós não conseguimos fazer. Então, o que Paulo fala, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. O mal que eu não faço, eu acabo fazendo, né? Ovídio, um outro filósofo, dizia assim, eu vejo as coisas melhores e passo por elas, né? E sigo as piores. Então, essa é a complicação, né? Mas Paulo também, em Romanos capítulo 8, versículo 9, né, a primeira parte, ele vai nos dar uma esperança, porque ele diz assim lá, Romanos 8, 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus verdadeiramente habita em vós. Então, se você tem uma comunhão com Deus... Sim. Então, por isso que para a gente entender o sarx, o sarkikos, aí tá, porque você não está na carne, ou seja, nós não vamos pelas correntes das nossas vontades, dos nossos desejos, né? A Bíblia usa a expressão concupiscência. Concupiscência é desejo, ávido por certas coisas, né? Nós não nos guiamos por esses desejos, nós nos guiamos pelo Espírito Santo. Ele nos guia a toda a verdade e essa verdade acaba por nos libertar, né? É interessante, pastor, né? A gente falou aqui de Jesus no Getsemane, orando intensamente. Sim. Nós também, quando passamos os nossos apertos, nós tendemos também a ficarmos com a fé maior. Sim. Né? Mas tem uma passagem de João 6, que eu me lembro que foi logo após a multiplicação dos pães, que eles tentam fazer de Jesus rei. Né? Ele estava no pico do hipócrita. E Jesus dá uma sumida, né? Ele foi falar com o Pai, né? Quer dizer, então, quer dizer, eu entendo que Jesus ele passou por uma tentação também, né? Quer dizer, porque ele conhecia aquele povo, o sofrimento, né? E ele deve ter incorporado aquilo, quer dizer, aquele desejo de tornar rei,
Eu acho justo até que ele tenha esse tipo de desejo, mas ele sabia que havia um plano muito maior para ele, né? Sim, então, sim. ele vai conversar com o pai. Então, essa luta contra a carne, né, também, ou contra o sofrimento, não é só quando as coisas estão indo mal, né, pastor? Ou você cai em si, né? Mas quando está indo tudo aparentemente bem, também é um momento perigoso, né? Nós temos que ter consciência que a vitória diária sobre o pecado é obra do Espírito Santo. Sim, né? sim, E sim. nós alcançamos isso através de uma preparação, né, pastor? Sim. Eu hoje de manhã, eu fui levar o meu filho, né, para trabalhar, e estava escuro ainda. E eu passei assim no local e vi uma academia, já estava cheia de pessoas fazendo atividade física, né? Então, quer dizer, esses indivíduos... Estou com inveja. Esses indivíduos, pastor, né, eles vão ter uma boa forma, eles já estão lá, 6 da manhã, o indivíduo já está lá, né, antes do trabalho, né? Então, quer dizer, na carne, fisicamente, eles vão ficar bem, né? Resta saber se eles estão tirando um tempo equivalente para cuidar do Espírito. É por isso também, que né? se coloca, né, a vitória diária sobre o pecado é obra do Espírito Santo. Por isso, o nosso desafio é andarmos em Espírito. Vivermos em Espírito, né? Isso. E aí, aproveitando, pastor, temos uma frase aqui de Charles Cranfield, um teólogo inglês, né? Ele diz assim: por mais poder que o pecado exerça sobre nós, o poder do Espírito Santo é muito maior e no final irá triunfar, enquanto o poder do pecado e da morte passará. Então o poder do Espírito Santo é maior, mas tem que tomar posse também, né? Sim, com certeza. Falar que o Espírito Santo tem um poder maior, né? E não procurar viver dentro desse poder. Viver dentro desse poder. Né? Porque assim, né, professor, no Jardim do Éden, né, quando o inimigo ele faz aquela proposta para o primeiro casal, olha, coma dessa fruta, os vossos olhos vão se abrir, vocês vão ser conhecedores ali do bem e do mal. Aí que está o grande perigo, né, da tentação. O inimigo, ele falou e trouxe meias verdades ali, certo? Porque realmente, a partir do momento que eles comeram, os olhos deles se abriram. Sim. E eles começaram a conhecer ou a entender a questão do bem e do mal. Só que em letrinhas miúdas, o inimigo não deixou claro para eles o seguinte: vocês vão conhecer o bem e o mal, mas vocês não vão ter força para fazer o bem e não vão ter força para resistir ao mal. Tá? Então, por isso nós precisamos estar atentos, tá? Para a necessidade que nós temos de ter a presença do Espírito Santo. Mas uma coisa, né, que eu quero destacar, né, professor, eu estava lendo ali o livro de Atos, no capítulo 8, verso 18, quando Simão, o mago, Simão, ele era uma pessoa, era um mágico, ele fazia coisas ali, né, e as pessoas o respeitavam, entre aspas, por isso, né, mas depois ele ouve o Evangelho e ele, vamos dizer assim, acaba se convertendo, mas quando ele vê Lucas orando por pessoas, impondo as mãos e as pessoas recebendo o Espírito Santo, ele fala assim: me dá desse poder, eu quero também. Mas na verdade ele queria aquilo para impressionar pessoas, ou não sei se depois talvez até cobrar alguma coisa em relação a isso, né? Não, nós temos que ter o poder do Espírito Santo para nos sujeitarmos a Deus e aí sim resistirmos ao diabo para ele fugir de nós, né? Em relação à carne, pastor, também, para nossa sorte, nós não temos uma tendência assim igual para todas as inclinações da carne. Sim, Existe uma sim. variedade, né? Até, pastor, eu me lembro que alguns anos atrás eu fui num evento cristão e dividi o quarto com uma pessoa que eu não conhecia, colocaram lá, né? Uhum. Aí me chamou a atenção, né? Ele deixou em cima da escrivaninha que tinha no quarto uma carteira, mas assim tinha 2 notinhas assim que ficou para fora. Mas eu estimo que tinha uns 2, 3 mil reais, a carteira estava estufada, né? Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, se eu tivesse uma tendência aqui, Uma inclinação, eu ia cair em tentação, porque estava ali a carteira recheada, né? Uhum. Então eu digo assim, eu vejo que cada pessoa ela tem o seu ponto fraco, né? Sim. Então cada pessoa tem que fazer. A gente tem uma facilidade muito grande de ver o ponto fraco do outro, Sim. né? Mas nós temos que fazer uma avaliação. Inclusive, Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 6, ele chama atenção exatamente para isso. Ele diz assim: exterminai as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, né? E aqui aparece a palavra concupiscência, pastor. Né? Que é o desejo, né? Seria a questão do desejo.
as inclinações, né, que nós muitas vezes temos. Então, numa outra tradução, né, professor, ele fala assim, que a gente faça morrer. Né, a palavra que já é dura, exterminar, né? É uma ordem, exterminar. É a palavra necro, né, de necrosar, né, no grego. Então, nós temos que fazer morrer essa velha natureza. E aí entra o texto, né, que a gente sempre tem citado aqui, que é Romanos 8,13. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, certamente vivereis. Então, não adianta você se esforçar, porque muitas vezes a carne, ela se esforça. Ela quer fazer o bem, ela se esforça, ela corre atrás e tal, né? Essas inclinações de uma natureza carnal. Mas somente através do Espírito Santo é que temos a genuína espiritualidade bíblica, né? Paulo, em Gálatas, capítulo 6, Gálatas 5,16, ele diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quer dizer, é tomar posse, né? Quer dizer, o que é andar no espírito? É uma vida com Deus, né, pastor? É uma vida submissa ao Espírito Santo. Sim, porque aí, se você anda no espírito, você vai estar anulando essa natureza carnal. O texto de Romanos 8, professor, ele é bem claro. Fala assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então ele diz, porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, para isso, nós precisamos andar na lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. E dessa forma, nós nos livramos da lei do pecado e da morte. Né? Andar no Espírito significa andar em amor, pastor. Isso está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 2. Paulo diz assim aos Efésios: e andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então somos convidados a andar no Espírito. Então, automaticamente, andando no Espírito, nós andamos em amor, porque Deus é amor. Né? É amor. Sim. Temos aqui também uma passagem que eu selecionei, pastor, do Moody, né? Esse teólogo Moody, né? Grande pregador, né, pastor? Sim. Ele diz assim: eu acredito firmemente que no momento em que os nossos corações se esvaziarem do orgulho, egoísmo, ambição e tudo o que é contrário à lei de Deus, o Espírito Santo preencherá todos os cantos de nossos corações. Mas se estamos cheios de orgulho, presunção e ambição, não há lugar para o Espírito de Deus. Né? Então temos que dar espaço, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, né, pastor? Sim, então, com certeza. Temos que dar. Por que ele coloca isso, né, professor? Nós temos lá, Paulo, né, vai orientando nas suas cartas, olha, não entristeça o Espírito, não apagueis o Espírito. Muitas vezes as nossas atitudes, o Espírito Santo ele está dentro de nós, mas ele não vai nos violentar, ele não vai nos forçar. Então por isso nós precisamos a cada dia nos render e andar em amor, nessa entrega, nessa devoção ao Senhor, deixando que a nossa natureza carnal seja tratada realmente pela presença do Espírito Santo. Senão nós seremos cheios desse orgulho, presunção e ambição. O Espírito Santo, professor, precisa ocupar todos os espaços da nossa vida. Não pode existir espaços vazios. Não sei se o senhor lembra, antigamente alguns pastores contavam assim sobre a questão da conversão, como se uma pessoa alugasse uma casa, mas aí o dono daquele imóvel dizia, você pode usar todas menos esse quartinho aqui. Então era um quartinho que o proprietário da casa não permitia que o inquilino utilizasse. Então alguns pastores diziam que muitas vezes nós entregamos para Jesus, mas deixamos o quartinho ainda que nós, ali está nossas concupiscências, pecadinhos de estimação, nossas coisas. Não, deixa tudo, deixa o Senhor, né, como diz o próprio Jesus, limpar toda a casa e encher com sua graça, né? E pastor, aqui eu acho que o grande erro que muitas pessoas cometem é que elas pensam que uma vida assim, mais longe da carne é fruto de um esforço pessoal. Ninguém pelo esforço pessoal consegue chegar a lugar algum, como tentar se erguer puxando o cabelo. Né? Então, quer dizer, é a mesma coisa. A gente sabe que as pessoas que estão com o sistema imunológico baixo, eles pegam viroses, pegam bactérias e têm doenças. Então, se a pessoa está bem alimentada, está com boa saúde, está se cuidando, ela nem lembra mais que tem vírus e bactérias. Então, a mesma coisa é para a nossa espiritualidade. Quer dizer, vamos
andar no Espírito, andar em amor, e automaticamente, então eu vejo assim, a vitória sobre a carne é uma consequência, é algo automático. Certo. A gente pode até dizer, né, professor, porque existem textos que falam sobre isso, uma espiritualidade saudável. Isso, exatamente. Uma espiritualidade onde o espírito, a alma e corpo são trabalhados pela graça de Deus, né? Porque muitas vezes nós temos certas espiritualidades hoje, mas não são saudáveis, são doentias, são tentativas humanas de querer fazer as coisas, né? E nós precisamos, né? Na verdade é isso que o senhor colocou, nos rendermos inteiramente ao amor, à graça de Deus, e dessa forma nós anulamos essa natureza carnal e passamos a viver em espírito e em verdade, né? Bom, já caminhando para o encerramento, pastor, eu fiz aqui um resumo, né? Assim, eu chamo aqui de 5 verdades, que é uma síntese de tudo que nós falamos, né? Então, a primeira verdade seria: em todo cristão, a carne ainda está presente, a guerra é incessante e ele deve lutar todos os dias até o último dia de sua vida. Porque alguém vai perguntar, e essa luta vai até quando? Sim. Vai até o último dia da sua vida, né? E é todos os dias, não tem férias aqui, né? Eu acho que isso é importante também. Aqui até me lembra, pastor, né? Você tem o AA, que são os alcoólatras anônimos, né? Nós podemos dizer que nós somos pecadores anônimos, o equivalente, né? Então, você não pode fazer um projeto, olha, o ano está começando, eu quero que no ano 2023 eu não vou ter pecado do dia 1º de janeiro. Não faça isso, quer dizer. Hoje nós estamos no dia 14 de junho, né? Sim. Então, por exemplo, quer dizer, você já se levantou hoje e faz uma avaliação, né? De não pecar, e nesse dia, no dia seguinte, você começa de novo. Quer dizer, nós não vamos planejar que então vamos passar 10 anos sem nenhum pecado. Então, saber que a luta é diária, né? E que nós não estaremos livres dela, porque essas tentações estarão sempre presentes, né? E deixando claro, né, professor, essa luta é diária, mas é bem claro quando o apóstolo Paulo diz, né? O Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Então, mas nós temos que permitir o Espírito Santo em nós lutar esta batalha por nós, né? Aqui, pastor, é importante não dar intervalo, que muitas vezes a pessoa, ela está fazendo a caminhada, ela relaxa, ela cai, ela volta no ponto de partida, ela fica num círculo, ela não consegue avançar, né? É pecado, arrependimento, então é preciso quebrar esse círculo e avançar. Sim, pastor? Com certeza. Aí, a segunda verdade aqui, né, seria esta: o campo de batalha está em todos os lugares, né? Incluindo os nossos sentidos, o que ouvimos, o que vemos, o que falamos, o que degustamos e o que tocamos. E também está em nosso ser mais profundo. Então, a carne é tudo aqui, né? Você vê, né? Você ouve, né? Você fala, né? A língua pode ser um instrumento, uma benção, mas também pode ser uma labareda, né? Que para tocar fogo. Com certeza. Tudo ao redor. Até esses dias comentávamos, né? Tem um texto que fala assim: irmãos, cuidado, nós vivemos em um mundo minado. Porque tem aquelas guerras, né? Algumas guerras lá onde deixaram as minas, né? Parou a guerra, mas tem os lugares minados. E muitas vezes, né, uma pessoa, sem perceber, vai lá, pisa e explode, né? Então nós temos que tomar cuidado. O inimigo tem colocado as minas das tentações, das carnalidades, nós temos que tomar cuidado, né? Antes de falar do item 3 aqui, pastor, da terceira verdade, eu acho assim, nós somos privilegiados, porque nós somos pessoas que vieram depois de Pentecostes. A partir de Pentecostes, que Jesus completa a obra dele na cruz, ressuscita, retorna ao Pai, esse acesso ao Espírito Santo ficou mais fácil, é para todos, não é mais só para os judeus, é para nós que estamos nos gentios, é para todo mundo, né? Então, o item 3 seria: o Espírito Santo está no cristão, ele habita em nós, né? Sendo este, portanto, dotado de capacidade de vencer a carne. Ou seja, se o Espírito Santo habita em nós temos o potencial, mas temos que tomar posse disso andando no Espírito. Quarta verdade: a vitória sobre a carne é pela fé. E eu entendo que fé não é só acreditar, é todo um conjunto de atitudes ligadas a essa fé, tendo Cristo como centro, né? Então, a vitória sobre a carne é pela fé, mediada pelo Espírito Santo, e não depende de nossos próprios esforços. Em Cristo, o crente não é mais escravo da carne. Nossas armas são poderosas em Deus, né? Diz o apóstolo Paulo, né? E finalmente aqui, a quinta verdade: andar no Espírito é a cura para o legalismo e a libertinagem. Isso porque o Espírito Santo não apenas nos torna uma nova pessoa,
mas também nos dá a sua força para viver de maneira cristã. E eu diria Sim. até de maneira digna. Né, Com certeza, É. com certeza, né? Né, estamos encerrando, né, professor, esse nosso momento. Eu só queria deixar, né, o texto de Romanos, capítulo 6, sobre essa questão, né, a importância que nós temos de tomar cuidado com essa questão da nossa carne. Lá no texto de Romanos 6,6 diz que para que o corpo do pecado seja desfeito. Né? Mas a palavra desfeito ali é uma palavra grega que é katargel, que significa assim, professor, para que o corpo do pecado fique desempregado, para que o corpo do pecado fique inativo. Porque nós temos comentado, a nossa carne, ela está ali, vamos dizer assim, no estado de dormência, através da presença do Espírito Santo. Mas quando eu deixo de ouvir o Espírito Santo, deixo de ouvir a palavra de Deus e procuro fazer a minha própria vontade, não a vontade do Pai Celestial, como Jesus disse, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, então essa carne começa a reacender e aí então, infelizmente, as coisas acabam tomando um rumo totalmente diferente. Né? Então que nós possamos viver realmente em espírito e em verdade. E que o nosso corpo seja o templo do Espírito Santo. Com certeza, para a glória de Deus. Amém.